Excelentíssimos, sejam muito bem-vindos ao 26º episódio do nosso podcast Entre Autos e Cafés. E a partir desse episódio, a gente começa a dar início ao estudo do direito penal. O direito penal é uma matéria que ela tem sido sempre, né, uma escolha entre a primeira e a segunda escolha para a segunda fase do OAB. Então, se você escolheu o direito penal, vem com a gente. E também, se você não escolheu, assista esse vídeo, porque a gente vai tentar garantir pontos essenciais para a sua prova do OAB. Então, pegue o seu café e vamos ao estudo de direito penal, aquela matéria que geralmente é amor dos estudantes do direito enquanto eles estão ali na faculdade, porque depois que sai, abandona, né? Exato, acho que é a primeira grande paixão, né, do estudante de direito. O direito penal é o direito na essência, né? Ele é apresentado como a defesa efetiva, como a labuta do direito. Então, normalmente, eles pegam bons professores, né? O meu professor de primeiro ano mesmo, o Dr. Miguel, que era promotor Doutor aqui na Miguel, cidade, era excelente. excelente, era apaixonante ver ele falar de direito penal, que ele falava com uma propriedade que é poucos, tá? Poucos. O condutor abarrou o veículo contra o outro. Era Era massa. demais. E é aquilo, né? Você não pode estudar direito penal como se estivesse lendo manual. A FGV não pergunta artigo. Ela conta uma história e esconde o problema jurídico dentro dela. Aqui a gente vai ver muita questão fática, né? Questão de análise de caso mesmo. E não um decoreba de lei, como a gente vê em alguns concursos por aí. Então toma cuidado. E assim, hoje a gente vai focar em aprender a reconhecer efetivamente o padrão da banca, né? Vamos passar ali um panorama geral do direito penal, falar a respeito hoje, salvo engano, da parte geral, mas a ideia é a gente saber identificar onde ela mais insiste e sair com um mapa claro do que revisar aí pro 47º exame que se aproxima. Perfeito. A gente fez uma análise das últimas provas para todas as matérias e a gente viu que o bloco mais frequente dentro do direito penal é a parte geral, aplicada ao caso concreto. Então, eles vão pedir a parte geral aplicada ao caso concreto. Depois vão aparecer os crimes patrimoniais, um pouco sobre as penas, as consequências jurídicas, a lei penal no tempo, no espaço e alguns blocos especiais. Então, a gente vai tentar trazer para vocês isso que a gente achou que é mais recorrente e aquilo que às vezes caiu lá atrás e não vem caindo. Então, tudo isso a gente faz questão de analisar para poder passar para vocês. E lembrar que a FGV ela não quer memorização mecânica do direito penal. Aqui no direito penal, ela quer um raciocínio jurídico. Se você consegue aplicar tudo aquilo que você leu para os casos concretos da prova. Perfeito. E antes da gente adentrar aí no conteúdo mais denso, de forma prática, de forma bem simplificada, como a gente tem feito aqui nos últimos episódios, eu gostaria de pedir: mais de 70% do nosso público não é inscrito no canal. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam, deixem um comentário, comentem o que vocês estão achando, qual a maior dificuldade, o que vocês querem para os próximos episódios. A gente quer fechar até a data da sua prova alguns vídeos aí ainda focados na OAB. Mas nosso objetivo é dar continuidade, dar atração com temas recorrentes, temas que vocês tenham interesse. Então, por favor, nos tragam esses temas. E não esqueçam, cliquem aqui no card que está aparecendo agora para acompanharem os outros vídeos. Aqui está a nossa playlist. Então tem todos os vídeos, a gente já trouxe as principais matérias, a gente está fechando agora o bloco de penal e processo penal. Então todos os grandes blocos que a gente falou lá no primeiro e no episódio extra estão aqui, de forma densa, mas também de forma prática, de forma tranquila, para ajudar vocês aí na sua preparação. Perfeito. Então, fica aqui o nosso pedido para vocês escreverem, compartilharem, comentarem, porque isso ajuda demais. A gente está produzindo um material gratuito e eu acho que uma forma de vocês nos ajudarem é isso, vocês divulgando, vocês comentando, vocês curtindo, vocês se inscrevendo no nosso canal, inclusive também no Instagram. E futuramente a gente também está pensando no TikTok, né, tentar trazer alguns vídeos mais rápidos para facilitar também, quanto mais o estudo para quem está fazendo tanto AB, concurso, e também, como disse, né, muito bem disse, você já disse, a gente quer também trazer futuramente alguns casos aqui que estão mais em mídia, mais em voga, então fazer uma análise legal, trazer para vocês qual que é o entendimento conforme a lei, a doutrina, uma jurisprudência, para tentar também, que às vezes você escuta alguma notícia e não sabe se aquilo ali, a pessoa que está falando, se está com algum embasamento, ou se ela só está no achismo. Então, para você poder
saber também qual que vai ser o seu posicionamento diante dessas notícias que vêm ocorrendo aqui atualmente no Brasil. Exato. Para almoço de família, você tem um embasamento técnico legal ali para você poder discutir com seu tio. Perfeito. E acho que a gente tem bastante matéria, então já vamos entrar. Hoje o nosso objetivo é falar da parte geral do Código Penal brasileiro, dos artigos 1º ao 120 ali. E ele traz para estabelecer normas fundamentais e os princípios que regem a aplicação da lei penal. Ali a gente vai encontrar a estrutura do crime, as consequências jurídicas da infração. Então, acho que cabe a gente apresentar um resumo ali dos principais eixos temáticos, né? Quando a gente fala de parte geral. Da parte geral, perfeito. Então, acho que para a gente dar início a essa parte geral, a gente vai falar da aplicação da lei penal. A gente tem os limites temporais e espaciais da punição estatal. O Estado ele não pode punir em qualquer tempo, em qualquer local. Então, isso que a gente tem que saber entender. Primeiro, a gente tem que entender os princípios que regem então o direito penal, essa aplicação da lei penal. Exato. Então, nós temos o princípio da legalidade e anterioridade, ou seja, não existe crime nem pena sem lei anterior que os defina. Esse é o considerado, então, o princípio da legalidade e anterioridade. E aqui, no Brasil, ele adota a teoria da atividade para o tempo do crime. Ou seja, eu vou considerar praticado o crime no momento da ação ou omissão, mesmo que o resultado se dê em outro momento. Então, quando que é o tempo aqui do crime? É quando ocorrer a prática da ação ou da omissão. Então, né, por exemplo, o disparo da arma de houve fogo. o disparo da arma de fogo. Não necessariamente veio a ocorrer a morte ali naquele momento, veio a ocorrer depois, mas qual que foi o momento? Foi o momento do disparo da arma de fogo que a gente vai adotar para verificar o tempo do crime. Exato. E aqui quando a gente fala de lugar do crime, também tem a teoria da ubiquidade, né? Que o lugar do crime acaba sendo tanto onde ocorreu a conduta quanto onde se produziu, ou deveria produzir-se o resultado. Então, aqui é um pouco mais amplo, né? Enquanto a teoria da atividade fala do momento em que praticado o crime, aqui o lugar do crime pode ser tanto onde ele efetivamente ocorreu, disparo de arma de fogo, ou, por exemplo, ele acabou morrendo na ambulância a caminho do hospital. Então, tem essa maleabilidade para fixação do lugar do crime, né? Perfeito. Então aqui eu vim com uma dica para vocês. Então, quando for pensar na aplicação da lei penal, né, quanto ao tempo e quanto ao lugar, lembra da luta. Então, lugar, teoria da ubiquidade, e tempo, teoria da atividade. Então, luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Perfeito. E acho que dá pra gente falar um pouquinho da teoria geral do crime. A doutrina e a jurisprudência aí majoritária adotam hoje o conceito tripartite, onde o crime é composto por 3 substratos: o fato típico, ilícito, antijurídico e culpável. Então, não esquecer disso. Perfeito. Então, a gente tem que entender o que é o fato típico, o que é fato ilícito, o antijurídico e o culpável, né? O fato típico, ele é composto pela conduta humana, tem um resultado, o nexo causal e tipicidade. Então, isso é considerado fato típico. Vai ter a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, o código aqui ele adota a teoria finalista, na qual a conduta ela é um comportamento voluntário dirigido a um fim específico, seja ele doloso ou culposo. Nos crimes que admitem culpa, né? Perfeito. Hum. A ilicitude ou antijuridicidade, ela vai ser a contrariedade da conduta ao ordenamento jurídico. O código ele prevê as causas que excluem a ilicitude. Então, por exemplo, o estado de necessidade, uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Então, nesses casos, mesmo que a pessoa vá cometer um crime, se ela estiver agindo dentro do estado de necessidade, dentro de uma legítima defesa, então haverá então uma exclusão da ilicitude. Exato. E a gente tem também hoje o conceito dentro da teoria tripartite e a culpabilidade como substrato da teoria geral do crime, né? E a culpabilidade é aquele juízo de reprovação sobre o agente. Seus elementos eles vão ser imputabilidade, então vai verificar a possibilidade de imputação penal, a potencial consciência da ilicitude, e aqui uma inconsciência voluntária não necessariamente vai excluir a culpabilidade do crime. Então você não saber que aquilo é crime não te exime efetivamente de responder, mas pode ali ter um impacto na sua pena.
E uma exigibilidade de conduta diversa, né? Verificar se era possível uma conduta diferente para aquela situação. Perfeito. Então, sempre quando for pensar aqui no crime, lembrar do fato típico, ilícito e culpável. Perfeito? Então, vamos dar continuidade. Alguns temas também recorrentes que a gente vê em prova, dentro da parte geral, é o erro. O erro de tipo, o erro de proibição. A teoria do erro no direito penal brasileiro é fundamental para distinguir situações em que o agente ele atua com a percepção equivocada da realidade ou da lei. Então, às vezes ele acha que é uma coisa, mas não é. Às vezes ele tem uma percepção errada da lei, uma percepção errada ali da realidade. Então, aí pode acabar culminando no erro. Esses dois institutos, né, então nós temos dois institutos principais dentro do erro, que é o erro do tipo e o erro de proibição. E eles vão possuir natureza e consequências jurídicas totalmente distintas, que é isso que a gente vai passar para vocês agora. Perfeito. Começando, acho que pelo erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. Ele vai ocorrer quando a gente possui uma falsa percepção da realidade sobre os elementos que compõem o crime. Em resumo, no erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Então, lembrar disso, tá? E o erro de tipo ele vai se dividir ali em erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Perfeito. O essencial ele vai recair sobre os dados principais do tipo penal. Por exemplo, um caçador que atira no amigo pensando ser um animal silvestre, que estão caçando ali. Então, nesse caso, vai se dividir em inevitável, ou seja, ele é excusável, o erro que ninguém poderia evitar. Ele vai excluir o dolo e a culpa, tornando essa conduta atípica. Ou ele pode ser evitável, que é inexcusável. Nesse caso, o erro que poderia ter sido evitado se tivesse mantido mais cautela. Nesse caso, vai excluir o dolo, mas ele permite a punição por um crime culposo, se houver a previsão legal na modalidade culposa do crime. Perfeito. E a gente tem também o erro de tipo acidental, né? Que vai recair sobre dados secundários e não vai afastar a responsabilidade penal do agente. Então aqui ele vai continuar respondendo pelo crime. E aqui a gente tem bastante espécie, né? São, salvo engano, 5 espécies. Acho que dá para começar pelo erro sobre o objeto, o erro em objecto. O agente vai confundir a coisa visada. Exemplo, ele quer subtrair um relógio. Aliás, ele quer subtrair um relógio de ouro, um Rolex, mas ele acaba por subtrair um relógio falso no lugar. O agente ele vai responder pelo crime considerando se o objeto é efetivamente atingido, tá? Então toma cuidado com isso. Perfeito. Existe também o erro sobre a pessoa, que é o erro em persona. O agente ele confunde o alvo humano, né? Aqui no caso. Aqui um exemplo que geralmente é utilizado pela doutrina, ele vai matar o pai, mas ele mata um vizinho ali que é parecido com o pai dele. Então ele errou a pessoa. Porém, considera-se as qualidades da vítima pretendida, ou seja, a vítima virtual para fins de pena. Vai considerar aqui então o pai, porque aqui vai ter um agravante. Então, Exato. nesse caso, eu considero aquela vítima que era pretendida, denominada também vítima virtual. A gente tem também o erro na execução, o aberratio ictus, famoso aberratio ictus, Famoso errácio. que por acidente ou falta de habilidade, o agente atinge pessoa diversa da pretendida. Aqui vai aplicar a regra do erro sobre a pessoa, se atingir só o terceiro, ou eventual concurso formal se atingir ambos. Então é o Perfeito. cara ruim de mira. Aqui o erro na execução é o cara ruim de mira. O cara que nunca atirou na vida, vai resolver matar alguém, acerta a terceira, acerta quem quer, ou acerta só a terceira, e a depender de como ocorreu isso, vai responder ali de acordo. Perfeito. Daí nós temos também o resultado diverso do pretendido, que é a aberratio criminis. O agente ele chega a atingir o bem jurídico diferente. Por exemplo, ele quer quebrar uma vidraça, que é o patrimônio de uma pessoa, mas ele acaba acertando a pessoa. Ou seja, ao invés de ter um crime contra o patrimônio, aqui nós temos um crime contra a integridade física. Ao invés de um Aqui, crime de nesse caso, ele vai dano. responder por culpa quanto ao resultado ocorrido. Então, é porque ele não queria, né, praticar aquele ato contra a integridade física. Mas então ele vai acabar respondendo por culpa. Exato, o cara queria cometer um crime de dano, acaba cometendo ali uma lesão corporal, né? A depender da situação. O cara é Sim. maluco. E a gente tem também o erro sobre o nexo causal, que é o último, né? O resultado ele ocorre, mas por uma causa diferente da planejada. Eu acho que um exemplo clássico que a gente vê nos livros é empurrar alguém de um penhasco para morrer afogado. Mas a vítima morre ao bater a cabeça nas rochas. Ou seja, Então, teve o resultado.
né? Mas não da forma como foi pretendida, Exato. E vai responder aí de igual forma, né? pela mesma forma. Você falou então do erro, né, de tipo. Eu acho que basicamente isso é lógico. Se a gente quisesse falar durante 50 minutos sobre erro, a gente poderia ir com calma, sentar, explicar. Mas é aqui a gente só está para tentar passar uma noção geral para vocês terem esse conhecimento. E agora então a gente vai falar sobre o erro de proibição, que está no artigo 21 do Código Penal. No erro de proibição, o agente ele conhece perfeitamente aquela realidade fática. Então ele sabe como está, ele sabe o que ele quer, ele sabe todos os caminhos, mas só que ele ignora o caráter ilícito da sua conduta. Então ele acredita que aquilo que ele está fazendo não é ilícito. Então aqui o agente ele sabe o que faz, mas acredita que aquilo que ele faz é permitido. Exato. E aqui a gente tem também a questão do inevitável, que é excusável, ou evitável, inexcusável. No inevitável, se o erro era impossível de ser evitado, o agente fica isento de pena. Vai excluir aqui a culpabilidade por ausência de potencial consciência da ilicitude. Por outro Perfeito. lado, Diferente lá, perdão. rapidamente, só perfeito diferente do tipo essencial, que quando ele for inevitável, que exclui o dolo e a culpa. Exato, acaba tornando atípica. A gente mata no primeiro elemento ali da teoria geral do crime, não no terceiro, né? A gente exclui Perfeito. fato Aqui ele vai ficar típico isento da pena. e aqui a gente tá falando de culpabilidade, né? O evitável e inexcusável, por outro lado, o agente poderia ter atingido a consciência da ilicitude. E a pena vai ser reduzida ali de 1/6 a 1/3. Perfeito. Lá no erro de tipo essencial, quando ele é evitável, nós temos a exclusão do dolo. Mas se o código estabelecer a punição por crime doloso, ele iria responder por crime doloso. Aqui é a gente diferente, não, aqui a gente já tem essa diminuição da pena de 1/6 a 1/3. Então é Exato. interessante você saber essa diferença no erro de proibição e o erro de tipo essencial. Só um ponto. Exclui o dolo e responde pela culpa, né? Se tiver previsão de Perfeito, crime perfeito. culposo. Sim, perfeito. A gente tem também as espécies aqui de erro de proibição. O erro direto, ele vai recair sobre a existência ou conteúdo da norma proibitiva. Um estrangeiro que acredita ser legal consumir maconha no Brasil por ser permitido em seu país. Aqui a gente tá em uma espécie de erro de proibição direto, tá? E o indireto, ou conhecido também como erro de permissão, o agente ele sabe que aquela conduta é típica, mas acredita estar amparado por uma causa excludente de licitude. Ou seja, é um estado de necessidade, uma legítima defesa. Por exemplo, o marido que ele agride o amante da esposa, acreditando que estar amparado pela legítima defesa da honra. Não existe mais essa legítima defesa da honra, então, né, Ele, teoricamente ele iria ele vai ser responder, punido né? aí, vai responder. Talvez ali com uma causa de redução, né? De 1/6 a 1/3 ali da pena, a depender da situação. E a gente tem também as discriminantes putativas quando a gente fala de erro de proibição, né? São causas excludentes de licitude que existem apenas na mente do agente. O tratamento jurídico vai depender da natureza do erro. Perfeito. Então, se o erro ele recair sobre uma situação de fato, por exemplo, ele pensa que alguém sacou uma arma para ele ali, só que a pessoa na verdade pegou e tirou um celular do bolso. Tanto aqui nesse caso, tanto a doutrina majoritária quanto o Código Penal, na teoria limitada da culpabilidade, eles tratam como erro de tipo. Ou seja, nesse caso pode excluir o dolo ou a culpa. Agora, se o erro recair sobre a existência ou limites da lei, acreditar que a lei permite matar para defender a honra, trata-se de erro de proibição. A gente está aqui tratando efetivamente dessa situação, né? Perfeito. Então, assim, a gente vai passar rapidamente um resumo aqui das diferenças para vocês entenderem. Então, o erro de tipo e erro de proibição. Então, consciência. No erro de tipo, o agente ele não sabe o que faz. Ou seja, aqui nós temos o erro do fato. Já no erro de proibição, o agente ele sabe o que faz, mas acha que aquilo ali é legal. Então, nós temos um erro de direito. Perfeito. No tocante ao elemento da teoria do crime afetado, no erro de tipo, como a gente falou, vai afetar a tipicidade, ali na questão do dolo ou culpa, enquanto no erro de proibição afeta exclusivamente a culpabilidade da teoria tripartite. Perfeito. A consequência. Qual que é a consequência do erro de tipo? Vai excluir o dolo e a culpa. Se Torna-se um fato inevitável, né? atípico. Se inevitável. Se inevitável. Perfeito. Então, se inevitável, no erro de tipo, exclui o dolo e a culpa, tornando um fato atípico.
Já no erro de proibição, se for inevitável, aqui nós vamos isentar de pena. Ou seja, não torna o fato atípico, mas isenta a pessoa de pena. E por fim, na consequência evitável, no famoso inexcusável, no erro de tipo, vai punir como crime doloso, se assim previsto. A gente sabe que só existe punição por crime culposo se efetivamente e expressamente previsto. Agora, se for no erro de proibição, vai diminuir a pena de 1/6 a 1/3 ali, a depender da situação. Perfeito. Então, isso que a gente poderia falar aqui rapidamente sobre o erro. E vamos dar continuidade. Outro ponto que a gente analisou, que cai muito quando a gente fala de parte geral, é tentativa e também desistência voluntária. E esses temas eles são fundamentais para compreender o caminho que é percorrido pelo agente na prática criminosa, no famoso intercrimes, esse caminho, né, do crime. Então a gente vai tentar trazer para vocês aquilo que é mais interessante, né, para vocês estudarem sobre a tentativa e sobre a desistência voluntária. Eu acho que dá pra gente começar falando da tentativa, prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E a tentativa ela vai ocorrer quando a gente inicia a execução do crime. Então, no intercrimes, a gente já está na terceira fase do crime, mas esse acaba não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, esse eu acho que é um ponto essencial para a gente caracterizar efetivamente como uma tentativa, né? Verificar realmente a Perfeito. possibilidade de punição como tentativa e as consequências que a gente vai ter a partir dali, né? Perfeito. Então, aqui, para tentar esmiuçar um pouco a tentativa, nós temos uma estrutura subjetiva da tentativa, o dolo, ou seja, a vontade da tentativa é exatamente o mesmo do crime consumado. O agente ele quer o resultado, então tem que pensar, o agente ele quer resultado. Só que ele não vai alcançar aquele resultado, não porque ele não quer, mas por fatores alheios, estranhos, externos à vontade dele. Perfeito. E a gente tem como punição, em regra, vai aplicar a pena do crime consumado reduzido de 1 a 2/3, a depender da análise do juiz. E esse 1 a 2/3 normalmente vai de encontro, vai a favor de quanto essa tentativa percorreu dentro do intercrime. Estava muito perto da consumação, aplica-se a redução de 1/3. Se estava começando os atos executórios, vai aplicar ali a de 2/3. Então, vai verificar se quão perto do resultado esse agente chegou para verificar a possibilidade, a aplicação da redutora. Perfeito. Aqui acho que cabe uma observação com relação aos crimes de atentado ou empreendimento. Eles são exceções no qual a lei ela pune a tentativa com a mesma pena do crime consumado. Por exemplo, a evasão mediante violência, que está lá previsto no artigo 352 do Código Penal. Então, mesmo na tentativa, a conduta ela vai ser Como se punida consumado, né? com a mesma do crime consumado, como se o crime tivesse sido consumado. Perfeito. A gente tem aqui algumas classificações da tentativa, acho que é um ponto legal de prova. A gente começa com a tentativa imperfeita, ou a tentativa inacabada. O agente é interrompido durante os atos de execução. Então aqui há uma interrupção efetiva do agente durante os atos de execução. A gente está falando de uma tentativa imperfeita ou inacabada. Já as classificações de tentativa, então, elas podem ser divididas em 4. Imperfeita, que você pode falar, inacabada, perfeita, ou denominada acabada, ou crime falho, a branca, chamada incruenta, ou a vermelha, que é a cruenta. Como você bem disse, já falou da imperfeita. A perfeita, ou também denominada acabada, ou crime falho, o agente aqui ele esgota todos os meios executórios que eles tinham ali à disposição, só que o resultado não ocorre. Então é o caso da pessoa que vai lá, né, tentar matar outra pessoa, ela dispara todos os projéteis que tem ali dentro da arma, só que nenhum acaba atingindo a pessoa. Então aí nós temos uma tentativa perfeita, acabada, né, ou denominado crime falho. Ele esgotou todos os meios que ele tinha executórios ali à disposição, só que o resultado não veio ocorrer. Perfeito. A branca ou incruenta, o objeto ou a vítima sequer são atingidos. Então aqui a gente tem uma tentativa em que há praticamente um erro por parte do agente, né? Ele sequer atinge ali a vítima, então pouco provável que fosse chegar próximo ao resultado. E a vermelha, ele chega a causar, né, aquilo que ele queria, mas não atinge o resultado final. Por exemplo, né, nesse caso, a pessoa vai tentar matar outra. Atira, ela acaba atingindo a pessoa,
Só que o resultado morte, nesse caso, ele não se consuma. Então aqui nós temos uma tentativa chamada tentativa vermelha ou cruenta. Ele chegou a atingir a pessoa, mas não teve o resultado pretendido, que era a morte da outra pessoa. E a gente tem também, dentro do Código Penal, e algo importante de ser lembrado, algumas infrações que não vão admitir tentativa. São elas os crimes culposos, exceto aqui a culpa imprópria, os pré-terdolosos, em regra geral, não vão admitir tentativa, os unissubsistentes, as contravenções penais, por expressa proibição legal, então não existe possibilidade de tentativa nas contravenções penais, por expressa disposição legal, e, aliás, os crimes habituais e os crimes de atentado, como você bem trouxe ali para trás. Então são E infrações geralmente, que não admitem, né? porque o crime tentado, mesmo na tentativa, ele vai ter a mesma pena do crime consumado. É como uma Então, redutora, né? Então tem que tomar cuidado com isso. eu acho que é isso que a gente podia trazer aqui sobre tentativa, né? Passando novamente rapidamente sobre o tema. E a gente vai falar um pouco sobre desistência voluntária. Está no artigo 15, na primeira parte do Código Penal. Aqui, diferente da tentativa, na desistência voluntária, o crime ele não se consuma por vontade própria do agente. Então, isso que você tem que tomar muita atenção, muito cuidado na hora da sua prova. Verificou, não ocorreu o crime. Ah, mas foi o quê? Foi vontade alheia ou foi vontade do agente? Se for vontade alheia, vamos pensar na tentativa. Se for vontade própria do agente, então a gente pensa na desistência voluntária. Então, vamos trazer para vocês alguns pontos importantes aqui da desistência voluntária. Acho que a principal consequência jurídica da deficiência voluntária é que o agente só responde pelos atos já praticados. Então, isso significa que ele não será punido pela tentativa do crime pretendido inicialmente, mas sim pelo que efetivamente causou até o momento da desistência, se esses atos constituírem crime autônomo, né? Por exemplo, né? O sujeito ele vai lá para matar outro. Ele chega lá no momento e ele desiste. Ele aponta a arma para a pessoa lá e desiste. Aqui não há uma tentativa. Por quê? Porque não foram fatores externos que fizeram ele desistir. Foi ele, por vontade dele, ali, que ele desistiu de praticar o ato. Então, aqui, qual que seria o crime? Então, por exemplo, se a arma for ilegal, ele vai responder por um porte ilegal de arma. Exato. Ou, às vezes, uma receptação, se ele recebeu essa arma de alguma forma. Então, a gente vai ter que analisar até o momento ali da desistência. Então, quais crimes que ele cometeu até o momento da desistência. Perfeito. E aqui tem a famosa ponte de ouro, né? A doutrina denomina esse instituto como ponte de ouro, é a desistência voluntária, pois o legislador oferece ao agente uma saída benéfica para que ele interrompa a agressão ao bem jurídico. Inclusive, se ele não praticou crime autônomo nenhum, ele não responde por nada. Por nada, perfeito. Quais são os requisitos, então, para a gente ter essa desistência voluntária? Tem que ter a voluntariedade, ou seja, tem que partir do agente, ser voluntário, e tem que ter eficácia. A voluntariedade, a desistência tem que ser livre de coação, seja física, moral, ou seja, às vezes ele chegou lá para ia matar outra pessoa falou, viu, se você me matar, daqui a pouco eu vou matar toda a sua família. Opa, aí não foi vontade livre dele. Houve uma coação moral do outro agente ali, fazendo com que ele parasse, então, no intercrimes ali, não finalizasse. Agora, né, quanto à eficácia, o agente ele deve efetivamente impedir a produção do resultado. Então, não basta ele não agir, ele tem que efetivamente impedir essa produção do resultado. Perfeito. E a gente tem, para deixar claro aqui, para cravar. Então, na tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode, por circunstâncias alheias à sua vontade. Desistência voluntária, por outro lado, a gente pode prosseguir, mas não quer. Por vontade própria, voluntária. Então, tomar cuidado com isso, que é o ponto que a FGV tem que pegar. Como a gente trouxe lá no começo, aqui as questões são apresentadas com fatos, com análise de circunstâncias que efetivamente poderiam ter ocorrido. Não letra fria da lei. Então eles vão apresentar o agente e tal. Ele quis. Ele estava com a arma apontada, mas ele se arrependeu ali no momento e não efetuou o disparo por vontade própria. A gente tá falando de uma desistência voluntária. O agente estava apontando a arma, efetuou o disparo e a arma falhou. Aqui é uma tentativa. Então toma cuidado com isso. Perfeito. E prevalece o entendimento de que
a natureza jurídica do arrependimento eficaz é uma causa de exclusão de tipicidade, porque nós excluímos a tipicidade do ato, o que pode também beneficiar, inclusive, eventuais partícipes, nesse caso, Exato. É aqui da desistência voluntária, né? da desistência voluntária. Porque o arrependimento eficaz, ele também tá ali no mesmo artigo 15. Acho que cabe a gente trazer pelo menos uma comparação, né? Entre um e outro. Ele vai possuir a mesma consequência, então vai responder apenas pelos atos já praticados, mas o momento é distinto aqui, na desistência voluntária. O agente para durante a execução, no arrependimento eficaz, o agente já terminou a execução, mas pratica um novo ato para impedir que o resultado ocorra. Então toma cuidado com isso, a única situação é isso, e no arrependimento eficaz a causa de diminuição vai ser menor porque ele já terminou a execução, ele vai praticar um novo ato para simplesmente impedir que o resultado ocorra só. Perfeito, perfeito. E passando aqui novamente rapidamente, porque estamos ali no tempo já, quase estourando, e ainda tem bastante coisa para a gente falar da parte geral, então a gente vai falar do concurso de pessoas. O concurso de pessoas ou concurso de agentes, ele ocorre quando há uma reunião de 2 ou mais pessoas para a realização do crime. Para a configuração do concurso de pessoas, o ordenamento jurídico brasileiro ele exige que os agentes eles atuem de forma relevante e com identidade de propósito, que é denominado liame subjetivo. Perfeito. A gente tem aqui alguns requisitos fundamentais, né, do concurso de pessoa, e são 4 requisitos cumulativos, então eles têm que estar presentes. A pluralidade de agentes de condutas, então é necessária a participação de 2 ou mais indivíduos, não tem como fugir disso, senão não seria concurso. Em concurso de pessoas. Uma relevância causal das condutas, então cada conduta deve ter contribuído efetivamente para a produção do resultado. Não dá para conduta muito pequena, uma conduta mínima, ser considerada ali um concurso de pessoas, a depender da análise, então tomar cuidado com isso. Perfeito. E os outros 2 pontos também que a gente tem, requisitos que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala concurso, é a identidade de infração penal, ou seja, é uma unidade de crime. Como regra, todos os envolvidos eles vão responder pelo mesmo crime. Essa é uma regra. Pode ser, né, dependendo de cada caso, vai ter uma análise separada, mas a regra é que eles vão responder pelo mesmo crime. Perfeito. E nós temos o liame subjetivo, que é o vínculo psicológico entre os agentes. Ou seja, a consciência de que eles estão colaborando para um fim comum. Então, todos estão praticando determinados atos para o mesmo fim comum. Aqui, cabe ressaltar que o STJ ele entende ele ser desnecessário um ajuste prévio. Ou seja, as partes estabelecerem ali como que vai ser. Não, é só se elas já estando pensando, né, colaborando para esse fim comum, já é válido como liame subjetivo. Ou seja, basta que o agente ele saiba que ele está cooperando com a ação do outro para a prática do crime. Então aí já entra como liame subjetivo. Perfeito. E a gente tem dentro do Código Penal 3 teorias diferentes, dependendo da situação, quando a gente fala de concurso de pessoas, então aqui é bastante coisa. A gente tem como regra a teoria monista ou unitária. Então, todos os que participarem do crime respondem por ele como um crime único, na medida de sua culpabilidade, artigo 29 do Código Penal. Aqui não tem como correr. A gente tem a teoria pluralista, que vai ser a exceção. Cada agente vai responder por um crime específico e distinto. Aqui um exemplo clássico ocorre nos crimes de corrupção ativa, que o particular responde, e corrupção passiva, que o funcionário público envolvido vai acabar respondendo. Então são situações específicas que vão trazer a possibilidade da aplicação da teoria pluralista, e a gente tem também a teoria dualista, que vai distinguir o crime praticado pelos autores do crime praticado e pelos partícipes. Perfeito. Então acho que aqui cabe também de fazer essa distinção entre autoria e participação. A doutrina do Código Penal ela utiliza critérios também para distinguir quem é autor e quem que é mero partícipe. Nós temos uma teoria objetiva formal, que é adotada pelo Código Penal, que ela estabelece que autor é quem pratica o núcleo do tipo penal. Por exemplo, o homicídio. O verbo é matar. No furto, o verbo é subtrair. Então, quem pratica esse núcleo do tipo é considerado autor.
Partícipe é aquele que vai contribuir de qualquer outra maneira para a prática do crime, só que sem realizar o verbo principal. Aí nós temos também a teoria do domínio de fato, que ele fala que o autor é quem detém o controle finalístico do crime, decidindo o como e o se, como vai ser, como vai dar a execução. Então, o autor é aquele que tem essa, seria considerado um mandante ali do crime. O controle efetivo, né? E a gente tem também algumas formas de autoria, né? A coautoria vai ocorrer quando dois ou mais agentes realizam a conduta criminosa juntos. E aqui ela pode ser direta, então todos fazem o mesmo, todos praticam a mesma conduta, ou parcial, se houver uma divisão de tarefas executórias. Por exemplo, o cara que vai. Juntam 5 pessoas para assaltar um banco. Um vai ficar armado na porta, o outro vai render os reféns, o outro vai arrombar o cofre, o outro vai dirigir o carro. Todos estão em coautoria para aquele fim pretendido, cada um exercendo a sua tarefa ali dentro daquele plano, tá? Então toma cuidado com isso. Perfeito. Nós temos também a outra forma de autoria seria a autoria imediata, que o agente utiliza uma pessoa sem dolo ou culpabilidade, por exemplo, alguém em erro ou sob uma coação irresistível, como instrumento para cometer o crime. Existem alguns casos famosos que poderiam ser considerados autoria imediata. É um caso que virou filme, que é uma menina que vai lá e fala para 2 pessoas lá matar os pais para receber, então aí poderia ser considerado uma autoria imediata, porque a gente utilizou uma pessoa, mas é que é lógico, eles tinham dolo, eles tinham também a vontade, mas poderia ser sem dolo, sem uma culpabilidade da pessoa para cometer ali, às vezes, uma coação mediante uma coação irresistível, seria o instrumento para cometer aquele crime. Poderia então ser Exato. considerado uma autoria imediata. Um exemplo, acho que clássico da doutrina é você tá com sua mãe sequestrada e o cara te manda ir roubar o mercado. Se Sim, você não fizer, ele mata a sua mãe. Ou ele não libera sua perfeito. mãe. Ou ele não libera sua esposa, sua filha. Aí a gente tem. Roubar o banco, né? Daí você tem que ir Exato. lá e... Fazer, né? E a gente tem também, por fim, a autoria colateral, como a última forma de autoria prevista no Código Penal, que vai ocorrer quando dois agentes buscam o mesmo resultado, mas não possuem liame subjetivo. Então um não sabe da intenção do outro. Aqui não vai haver concurso de pessoas. Cada um vai responder pela sua própria conduta, mas existe aqui dois agentes cometendo o mesmo ato sem concurso, sem um liame subjetivo, sem um não sabe da intenção do outro. Então, aqui cada um vai responder pessoalmente pela própria conduta. Perfeito. A participação, né? O partícipe é aquele que vai realizar, então, como a gente já falou, os atos que ajudam no crime, só que não executam o núcleo do tipo penal. A participação ela pode se dividir em uma participação moral e uma participação material. Moral, através do induzimento, fazendo essa ideia, ou, por exemplo, uma instigação, que é reforçar a ideia já existente na pessoa para praticar o crime. E o auxílio material, ele vai ser através de auxílio tanto físico como material mesmo, por exemplo, emprestar arma, emprestar um veículo, emprestar, né? Tem vários tipos aí, emprestar um documento falso para ele cometer um crime, então tudo isso daí pode ser considerado uma participação. Perfeito. E aqui no Brasil a gente adota a teoria da assessoriedade limitada, o que significa dizer que o partícipe só é punido se o autor tiver praticado um fato que seja, no mínimo, típico e ilícito. Então Perfeito. aqui ele vai responder de maneira acessória, né, dentro do limite daquilo que ele fez. Nós temos algumas regras especiais de punição e comunicabilidade. Por exemplo, participação de menor importância. Se a contribuição do partícipe ela for leve, a pena vai poder ser reduzida de 1/6 a 1/3. Agora, se houver uma participação dolosamente distintiva, chamado desvio subjetivo, se um dos agentes ele quis participar do crime menos grave, por exemplo, um furto, mas o seu comparsa vai lá e comete um roubo, por exemplo, o primeiro ele vai responder pelo crime menos grave, que seria o furto. Se o resultado mais grave era previsível, agora, se o resultado grave ele era previsível, a pena ela é aumentada até metade. Então ele vai continuar respondendo pelo furto, mas até a metade, né? Tenho isso. A gente É tem a pena também aumentada. a possibilidade ou não de comunicabilidade de circunstâncias e condições pessoais, artigo 30 do Código Penal. Então, circunstâncias e condições pessoais não se comunicam entre os agentes, salvo quando forem elementares do crime.
Um exemplo clássico é a condição de funcionário público no crime de peculato, vai se comunicar ao comparsa particular que conhece dessa condição. Há algumas circunstâncias objetivas, como o uso de arma, comunicam-se se forem do conhecimento de todos. Perfeito. Isso também é participação impunível, quer dizer que o ajuste, a instigação ou auxílio, eles não são puníveis se o crime ele não chegar, pelo menos, a ser tentado. Aí, nesses casos, não há como punir essa participação. Não teve crime, né? Não tem como ter participação de algo que não virou crime, né? E alguns casos específicos, como a gente trouxe na última, pra gente fechar, crimes culposos admite-se coautoria, se houver liame na conduta negligente ou imprudente. Mas a doutrina majoritária não admite participação em crime culposo, tá? Perfeito. Nos crimes omissivos, é possível a coautoria em crimes também omissivos, próprios quando há o vínculo subjetivo para não agir. Então, nesses casos, crimes omissivos próprios, se houver esse vínculo subjetivo para não agir, é possível a coautoria. E Perfeito. nos crimes de mão própria, por exigirem que o próprio autor execute o ato, em regra, não vai admitir essa coautoria. Apenas uma participação, por exemplo, emprestar, né, o material, um exemplo falso de testemunho, com exceção da falsa perícia, que se for praticada por 2 peritos, aí nesse caso vai admitir a participação em crime de mão própria. Perfeito. Olha, tava vendo aqui, a gente já tá no limite do nosso tempo, estamos chegando a 42 minutos de episódio, e a gente tem que falar ainda do nexo causal com causas. Você acha que toca Eu acho que dá para a gente terminar, para a gente deixar tudo que for da parte penal em um bloco só. da parte geral, Então a né? gente vai pedir aí licença para vocês novamente para passar um pouquinho do tempo, mas tenta ser mais rápido possível. Dar uma corridinha aqui. Falando de nexo causal e com causas, o nexo causal, ou relação de causalidade, é o vínculo que une a conduta do agente ao resultado naturalístico produzido. E o seu estudo é fundamental nos crimes materiais, pois permite identificar se o resultado pode ser atribuído ao sujeito ativo ou não. É aquela ideia, né? Se a ação efetivamente resultou no resultado, né? Efetivamente, se a ação teve ali a efetiva congruência com o resultado ali do crime. Perfeito. Então, vamos falar sobre as teorias sobre o nexo causal. O Código Penal brasileiro ele vai adotar diferentes critérios para estabelecer essa relação. Então, por exemplo, nós temos a teoria da equivalência dos antecedentes, é a conditio sine qua non. Ela é adotada como regra pelo artigo 13, caput do Código Penal. Ela considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Só tem que tomar cuidado, e aqui a gente entra um pouquinho na limitação pela causalidade subjetiva, para evitar o regresso ao infinito. Por exemplo, um crime resultante de disparo de arma de fogo retornar até o fabricante da arma que seria culpado, em última análise, porque ele fabricou a arma que causou o crime. Então, a análise física ela deve ser somada à investigação de dolo ou culpa para não voltar aí ao infinito. Essa é uma limitação da causalidade subjetiva, é chamada essa teoria. E a gente tem também o método de Tyring, a eliminação hipotética. Para identificar se uma conduta é causa, é obrigatório fazer um exercício mental. Se a conduta for suprimida e o resultado desaparecer ou ocorrer de forma diversa, ela é considerada a causa daquele resultado. Perfeito. Nós temos a teoria da imputação objetiva, que ela busca limitar a responsabilidade penal através de critérios normativos. O resultado ele só vai ser imputado ao agente se criou ou incrementou um risco juridicamente proibido e esse risco ele se realizou no resultado. Então, e também se o resultado está dentro do alcance do tipo penal. Então, isso que a gente tem que analisar nessa teoria da imputação objetiva. Se houve esse risco juridicamente proibido, se esse risco ele se realizou no resultado e se esse resultado está dentro do tipo penal. E também a gente tem que analisar, com o terceiro ponto, o nexo causal nos crimes omissivos, né? Nos crimes de omissão imprópria, não há um nexo físico, pois do nada nada surge, mas um nexo normativo ou de evitação. Vai verificar-se ali se o resultado teria sido evitado caso o garantidor tivesse agido como deveria. Tá? Então toma cuidado com isso. Perfeito. Então, aqui rapidamente, né, falando sobre o nexo causal, vamos falar sobre as concausas. A concausa ela ocorre quando há uma concorrência de mais de uma causa
para a produção do resultado. Ela divide-se em duas grandes categorias, que são as absolutamente independentes e as relativamente independentes. Acho que falando um pouquinho das absolutamente independentes, a causa efetiva do resultado não tem relação com a conduta do agente. Ela produz o resultado por si só. O agente responderá sempre por tentativa, pois sua conduta não deu causa ao resultado consumado. Então aqui é absolutamente independente. Teve uma causa aqui, que a gente vai entrar na pré-existente, concomitante ou superveniente, que acabou gerando ali o resultado, mas o agente, como teve alguma, como fez algo junto, ainda que não tenha levado ao resultado, vai responder ali pela tentativa, né? Perfeito. O que são causas com causas pré-existentes? Por exemplo, o agente ele vai atirar em alguém que já havia ingerido um veneno mortal anteriormente e dele acaba morrendo. Mas aqui ele acabou morrendo devido ao veneno e não devido ao disparo da arma de fogo. Então Perfeito. aqui nós consideraria uma concausa pré-existente. O que é considerado uma concausa concomitante? O agente ele vai atirar no mesmo instante que um lustre cai na cabeça ali da vítima, matando. O que matou? O tiro ou o lustre? Não se sabe. A morte ali você pode ser tanto pela arma quanto então fica essa causa concomitante. E a concausa superveniente, o agente ele envenena, por exemplo, o agente ele vai lá envenenar a sopa da vítima, só que antes do efeito, um estranho invade a casa e acaba tirando e matando a vítima. Então, ou seja, aqui nesse caso, a concausa é considerada superveniente. Então, existem todas essas análises a serem feitas em cada caso. E de toda forma, o resultado em todas elas foi distinto, foi causado por uma causa distinta da que o agente cometeu. Então aqui ele vai responder pela tentativa, mesmo quando o lustre cai na cabeça, o agente realizou o disparo e o lustre quem mata a vítima, ele vai responder pela tentativa, tá? Tomar cuidado com isso. Tentativa. Isso Perfeito. absolutamente independentes, as relativamente independentes, por outro lado, há uma conjugação de forças. A conduta do agente e a causa concorrente somam-se para gerar o resultado. Então, diferente lá, que ela excluía, né? Ela produzia o resultado era produzido por outra causa, aqui elas vão se somar. Então, e aqui também vai se dividir em pré-existentes, concomitantes e supervenientes, né? Perfeito. Aqui qual é a diferença? Na pré-existente, né, a condição já existia. Vamos trazer exemplo para vocês, para ficar mais fácil de entender. A vítima, por exemplo, uma vítima hemofílica que morre por uma facada leve que não mataria uma pessoa saudável. O agente é que ele vai responder pelo crime consumado. Né? Ele vai responder. Só que é uma causa pré-existente. Então eu vou somar as causas para gerar que chegaram a gerar o resultado. Perfeito. Causa concomitante, ela vai correr no mesmo tempo. Por exemplo, a vítima morre de infarto pelo susto de um disparo de uma arma de fogo. O agente é que ele vai responder pelo crime consumado. Nos casos supervenientes, tá? Disposto no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, é a única concausa disciplinada expressamente na lei. Ela vai excluir a imputação do resultado se a nova causa, por si só, poderia produzir o resultado. E Então aqui, aqui a gente tem algumas teorias que a gente tem dentro da superveniente. aqui tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem a teoria da causalidade adequada. O agente ele só vai responder pelo resultado se este estiver na linha de desdobramento natural e previsível da sua ação. Então tomar cuidado, e aqui a gente tem dois exemplos. O exemplo do rompimento, onde ele não vai responder pelo crime consumado, é, por exemplo, a vítima foi baleada, é levada por uma ambulância que capota no caminho. A morte da vítima ocorre pelo acidente e não pelo tiro. O agente vai responder apenas por tentativa de homicídio. Por outro lado, no exemplo sem rompimento, a vítima morre por erro médico comum ou, por exemplo, uma infecção hospitalar. Esses fatos são considerados desdobramentos naturais, normais, e o agente aqui vai responder pelo crime consumado. Perfeito. Então, acho que, passando assim bem rapidamente, porque a parte penal, né, a parte geral do Código Penal, ela é bem extensa, ela tem muito material, ela tem muita pegadinha, ela não é tão simples. A gente tentou trazer para vocês aqui de forma mais fácil e mais, né, dentro do tempo que a gente estabeleceu, né, de uma maneira mais rápida também possível. E eu acho que aqui vocês têm que prestar muita atenção nas pegadinhas clássicas da banca.
o fato ele parece ser consumado, mas podemos estar no elemento subjetivo, se houve uma tentativa, se é uma desistência, qual que é o iter criminis, como que ocorreu. Então, tudo isso vai ter que analisar com muito cuidado na hora da prova. Perfeito. Não esqueçam, direito penal é uma matéria relativamente tranquila. Aqui a gente vai ver mais questões fáticas e o que seriam as consequências. Essa é a regra que a FGV cobra nas provas da OAB. É muito menos comum verificar na incidência de prova questões de letra fria de lei. Então não se assustem tanto. Com um estudo bem legal, bem embasado, vocês conseguem salvar bastante ponto. E quem escolheu a segunda fase vai ter que estudar direito penal para valer, que daí na segunda fase tem as questões subjetivas e a discussão do direito penal em si, né? Tomar cuidado com isso. Gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Curtam, compartilhem esse vídeo com as pessoas, com amigos que estejam aí na graduação, que estejam prontos para prestar esse próximo exame da OAB ou que estejam a caminho de próximos exames. E também para quem está estudando para concurso, quem quer conhecer um pouquinho mais de direito penal, vai ser de grande ajuda. Mais de 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas, então, por favor, se inscrevam no nosso canal. A gente está tentando trazer de forma razoável, de forma bastante clara, com exemplo, facilitando o entendimento aí das questões e das matérias aí típicas da OAB. E a única coisa que a gente pede em troca aí dessa transferência de conhecimento é a inscrição e a curtida de vocês. Sigam o nosso Instagram. A gente vai começar a trazer com um pouco mais de afinco materiais lá também, vai ser bastante legal. Mandem direct, comentem, estamos aqui à disposição de vocês para auxiliá-los aí em busca aí da sua aprovação. Perfeito. Então, só agradecer a todos pela paciência e por nos ouvirem desse episódio inteiro. Comentem Direito Penal na OAB aqui, se vocês chegaram até o final. E nos vemos no próximo episódio.